Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Anarconoob. Meu nome é Thiago e eu devo ser sincero, pela minha programação aqui, hoje deveria ser um episódio do Lorzão, né? Mas como o primeiro episódio dessa série, ele é sobre Mass Effect e é uma das séries que eu mais gosto, de games que eu mais sou apaixonado. Ele tá sendo bem trabalhoso de produzir, né? Eu não consigo encontrar tempo pra produzir, porque ele realmente é muito longo, né? Tem muita coisa pra se falar, muito lore por trás, né? E é um dos games que tem um background, até onde que eu conheço, que tem um universo muito rico na sua construção, né? Mas esse é mais um episódio do Beyond, né? Eu gostaria de voltar àquele assunto e destrinchar mais um pouco aquele assunto que eu usei no segundo episódio, né? Aquele episódio foi mais uma resposta para um amigo meu, né? Do porquê que existe o mercado em volta das agências funerárias, né? Da construção de caixões e todo esse aparato que é em si muito natural, né? Só que esse é um assunto que eu sempre me interessei, né? Eu sempre me interessei da forma como as religiões veem, como as religiões encaram esse destino inevitável, né? E assim, para quem não me conhece, eu sou adepto a reencarnação, né? A lei da reencarnação, por se tratar de uma lei divina, né? Que não pune, mas nos transforma sempre, né? E isso porque eu encaro também o eu, né? O eu do ser humano é uma coisa também bem mais profunda e mais quase sublime, né? Não que esse eu sublime seja uma coisa assim voltado mais para egoísmo, coisa assim, mas esse eu que eu falo é aquele eterno aprendiz que, através de experiências na carne, né, experiências na matéria, aprende, evolui, né? Eu sempre fui criado com essa crença, e ao menos pra mim faz muito sentido, né? Mesmo porque isso reflete até a própria bondade, a própria misericórdia divina. E a longo prazo isso é muito apaziguador, você começa a entender muitos fatos da vida que aparentemente não fazem muito sentido, né? Você simplesmente ir além do porquê Deus quis assim. Não é bem assim, né? Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Mas essa não é a razão por esse episódio, né? Em partes. Eu acho interessante a forma como as religiões encaram a morte, né? Ou a transição, como é feita para algumas, ou desencarnação, como os espíritas chamam, né? Mas o que é a morte, ao final das contas, né? É comumente aceitável que a morte signifique apenas a separação da alma, né? Ou do espírito do corpo. Apenas isso, né? Esse desligamento, quando o corpo já não serve, né? É como basicamente uma roupa velha, né? E que a alma ou o espírito, né? Nesse caso eu estou usando os dois termos porque para alguns esses termos contêm definições levemente diferentes, mas nesse meu contexto, pelo menos para mim, são a mesma coisa, né? Ele precisa se desligar,
O corpo já não é mais suficiente para a evolução daquele espírito, né? Como a reencarnação, para mim, ao menos para mim, ela é uma das ferramentas para a evolução espiritual do ser humano. Por isso que chega sempre uma hora em que o corpo ele já não serve, né? Então, a pessoa que parte, ela costuma sempre sentir uma certa liberdade, né? Ela se sente mais livre, né? Consegue ter habilidades que ela não tinha quando estava na matéria, né? Isso é uma outra coisa que eu posso destrinchar em outro podcast, né? As ilusões materiais, né? Mas para quem fica, né? Ela tende a ter uma visão de que essa separação é eterna. A separação ela é imutável, você não vai ver mais a pessoa, né? E talvez seja por isso que muitas pessoas elas costumam se entregar ao desespero, né? Porque realmente é muito difícil deixar partir quem a gente mais ama, né? E encarar o fato de que pelo menos por hora a gente não tem mais aquele contato direto, né? A gente não vai ver aquela pessoa que amamos, né? De uma certa... aquela pessoa não vai mais levantar para tomar café, né? Não vai poder dar risada, não vai poder encontrar aos domingos, ou ela não vai ter uma moradia fixa, né? Ela realmente parte para uma outra realidade, né? E outra coisa que eu acho interessante é como as próprias religiões encaram isso, né? E como a concepção disso muda de acordo com o grau espiritual de cada pessoa, né? Então, as pessoas que geralmente se entregam ao desespero são as pessoas que têm uma visão um pouquinho mais materialista, né? Não que seja ruim, mas aquela pessoa que ela ainda está naquela fase de acreditar nas ilusões físicas, né? Nas visões, nas concepções mais materiais da realidade, né? Já quando a pessoa consegue ter uma certa visão um pouquinho mais espiritualizada, esse desespero ele se torna ou ele diminui drasticamente, ou ele acaba se tornando mais uma coisa de esperança, né? Porque a pessoa sabe que aquela pessoa que parte está bem, está pelo menos no amparo divino, né? E isso é reconfortante, pelo menos na hora do adeus, né? Por assim dizer. Para muitas religiões, esse contato ainda permanece, né? Apesar de ter um certo tempo de distanciamento, o que é normal para mesmo se treinando o desapego, né? Porque eu encaro a morte também. Uma das formas de encarar é a forma de treinar o desapego material, né? A gente precisa... É uma forma de, assim... uma das formas mais difíceis de desapego, né? Aliás, muitas religiões pregam que é preciso se desapegar ao material, né? Ao se voltar mais ao espiritual e tudo mais. Mas a pessoa não tem isso praticado, a não ser que ela se sinta melhor ou se sinta mais amparada quando alguém que ela mais estima morre, né? Então, muitas religiões elas buscam isso, buscam dar esse reconforto, né? Buscam dar essa... É que às vezes eu travo por causa que eu não sei a palavra, tá? A palavra me foge da cabeça.
Mas muitas religiões, elas pregam essa ascensão, né? Essa consciência, né? Por isso que é bem comum você ouvir em velórios que, pelo menos ele descansou, pelo menos Deus está cuidando dele. São formas sutis de falar assim, olha, desapega um pouco, né? E também é um desapego que não tem jeito. Uma hora ou outra tem que ser feita, né? Por mais doloroso, por mais demorado que seja, né? E ele tem que ser feito. Ele acaba sendo forçado, entre aspas, né? Mas... Então, assim... É possível classificar as religiões com relação apenas com essa visão das mais materialistas para as mais espiritualizadas, né? As mais materialistas, elas tendem a cair naquele paradigma do céu e inferno, né? Então, os fiéis acabam meio que sendo controlados apenas pelo medo de uma certa punição após, né, o posteriori. E por isso os inspira, né? Eu não tô aqui para julgar se isso é errado, bom ou ruim, mas os fiéis acabam meio que se controlando moralmente, eticamente, a forma como agem, né? Não é à toa que também ainda continua sendo certos ciclos puritanos, né? E também tem os mais espiritualizados que realmente possuem uma certa pureza de intenção nas coisas, né? No ato da caridade, né? Que como eu penso, é sempre um ato mais voluntário do que obrigação, né? Eu não vejo a caridade como uma coisa que você é obrigado a ajudar, você é obrigado a coisa. Não. A caridade é uma coisa muito mais voluntária. Você ajuda porque você quer ou porque você pode, né? Ou porque você sente aquela vontade, né? A caridade, ela sempre passa da coisa do indivíduo, né? Sempre da ação do indivíduo. Mas, enfim. Então, os mais espiritualizados costumam encarar essa morte de uma forma muito mais tranquila, né? Como os próprios espíritas, né? Os budistas, né? Ou até membros de sociedades filosóficas, né? Eles costumam ver essa transição de uma forma muito mais tranquila, né? Essa passagem, esse desconhecido, né? Que, aliás, é uma outra coisa que alimenta o medo popular, né? O tabu popular, que é o medo do desconhecido, né? Como é muito natural do ser humano, como instinto mesmo, como animal, ele se sentir ameaçado, ter aquele medo do que é desconhecido, né? Isso sempre foi uma coisa que foi atrelada à consciência humana, mesmo porque isso ajudou sempre na sobrevivência da espécie, né? Então, a morte, ela sempre foi encarada dessa forma, de uma coisa muito desconhecida, né? Apesar de que nem mesmo a ciência consegue compreender em sua totalidade. Muitos cientistas, psicólogos, neurocientistas pesquisam sobre esse fenômeno até hoje, né? Aliás, são projetos muito interessantes, né? Assim, só que a ciência, infelizmente, ainda encara isso de uma forma muito materialista, né? Mas isso também é uma coisa que vai se mudando com o tempo, né? Com a apresentação de novos fatos, né? Por exemplo,
Existe um livro chamado Vida Após a Vida, né? Que é de um cirurgião. Eu não lembro o nome dele agora. Talvez num próximo podcast eu consiga relembrar. em que ele pega todos os relatos de pacientes, de moribundos, né? Moribundos, nesse caso que eu falo, é a pessoa que tá prestes a partir, né? Ela tá consciente ainda, mas ela já tá no fim, né? Nesse limiar. E ela conseguiu passar informações do que ela estava sentindo, do que aconteceu. E um fato curioso é que muitos dos pacientes eles relatavam que eles não sentiam dor, né? Eles não sentiam dores. Aliás, eles sentiam apenas um certo conforto, né? Uma certa paz, uma certa calma, né? E mesmo as pessoas que tiveram as chamadas EQMs, que são experiências de quase morte, né? São aquelas pessoas que, após alguma passagem traumática, tiveram essa breve experiência e é de fato transformador, né? A pessoa meio que volta de uma forma mudada, tendo uma visão mais positiva da vida, né? O que é estranho, né? Porque a gente está acostumado a ver tanto de uma forma, esse assunto de uma forma muito negativa, e do nada, assim, uma experiência dessa faz a pessoa se tornar o oposto, né? Se tornar mais positiva, mais animada com relação aos anseios da vida, né? E o que elas relatam é basicamente isso, né? Elas sentem uma calma, uma certa... Alguns até veem parentes que já se foram, né? Que recebem... E no final elas recebem... Elas sentem vem aquela luz no fim do túnel, né? E ao fim recebem as instruções de um ser que elas não conseguem identificar primeiramente, né? Porque isso também varia muito de religião para religião, né? Uns dizem que é o próprio Cristo, outros dizem que é Buda, né? Outros dizem que é um mentor espiritual, um anjo da guarda, né? Isso varia muito, né? Porque isso também depende muito de como o que faria mais sentido para nós, mas no fim das contas eu particularmente acho que isso não faz muita diferença, porque a própria experiência ela aparenta ser completamente forte nesse sentido, né? E para as pessoas que conseguiram, que voltaram, né, que após essa experiência tiveram conseguiram retornar e tiveram elas falam que esse ser simplesmente as instruiu que não era a hora ainda, que aquilo foi muito precipitado e que é hora de voltar, né? Pessoas em coma costumam também ter umas experiências, a questão do chamado desdobramento, né, que se chama, quando há uma separação consciente, né, mas só que não definitiva, é chamado de desdobramento, projeção astral, né, ou projeção psíquica, que é um termo que eu gosto muito de usar, né, por razões que eu também vou explicar num episódio específico para a projeção astral, né, que também acho importante para tirar certos medos que as pessoas têm desse processo, que aliás é um processo bem legal, eu já experimentei, é meio difícil de conseguir, mas é bem legal quando você consegue. Mas voltando, então assim, é basicamente isso. E eu costumo questionar religiosos, né, que falam assim, no céu é onde não existe morte, né.
eu costumo perguntar, eu falo assim, mas desde quando isso é uma coisa ruim, né? Desde quem falou que que a morte é uma coisa ruim? E eu explico o porquê, né? Eu explico essa minha visão mais espiritualista no que concerne a transição, né? Ou ao desencarne, né? E porque realmente não faz muito sentido, né? Quando muitos medos que as pessoas têm acaba se perdendo totalmente sentido aliás, até a vida se torna mais leve, né? Quando você não possui medo da morte, quando você entende de onde vem a dor, de onde vem a doença, né? Da onde vem da onde vem certos males que o ser humano considera como malignos, né? E que, analisando friamente e analisando de uma forma mais racional, diga-se de passagem, não possuem esse peso de bom ou ruim, né? Aliás, o peso de bom e ruim quem dá é o seu próprio ser humano, mesmo porque certas coisas não possuem essa malícia, né? Não possuem a consciência de maligna, por assim dizer, né? E mesmo a doença, apesar dela trazer um certo sofrimento para o ser humano, ela não é uma coisa ruim, entendeu? Não é uma coisa má. Mas isso é um assunto também para outra coisa. Eu acho que vocês já perceberam que eu gosto muito de falar essa sentença, né? Eu posso destrinchar numa outra. É porque realmente minha mente vai andando Mas... Enfim. E realmente, assim... Você vê que, no final das contas, é uma coisa completamente natural, uma coisa completamente... É a mesma coisa. É o nascer ao contrário, né? Muitos dizem isso, né? Que é morrer é o nascer ao contrário, né? Mas assim, e como acho que um último aspecto que eu gostaria de tratar é o medo que as pessoas têm, assim, como eu falei, as pessoas que possuem um certo medo da morte, elas tendem a ver isso de uma forma muito mais materialista, né? De uma forma... Então, é engraçado como muitas, elas tendem a buscar a imortalidade do corpo, né? Coisa que, assim, coisa que eu penso ser impossível, né? Por uma série de razões. E se caso consiga, porque a gente também não pode menosprezar a inteligência humana, não é uma coisa que dá muito certo, né? Assim, é uma coisa que coisa boa não poderia trazer, né? Porque é evidente que o nosso corpo ele trabalha de uma forma cíclica, né? A cada 7 anos, por exemplo, nós trocamos todas as células corporais, né? Ou seja, a cada 7 anos, mais ou menos, você não é a mesma pessoa que costumava ser, né? Filosoficamente, né? Que mais? O próprio ciclo diário, né? O próprio ciclo semanal, mensal, anual, eles costumam mudar as pessoas, né? As pessoas vão mudando com o tempo e isso é completamente normal, completamente divino, por assim dizer, né? Essa mudança cíclica, né? E a própria morte, ela não é uma coisa que interrompe esse ciclo, ela faz parte desse ciclo, né? Então, eu não sei pra vocês, também não... cada um tem, como eu falei, cada um tem sua fé, cada um tem seu modo de pensar, mas no final das contas você vê que a morte não é tudo aquilo que falam, né? Tudo aquilo que se acreditam, né?
quando você raciocina sobre o ponto, né? Esse medo, é o que eu falei, esse medo eu penso que foi construído com base simplesmente no medo pelo desconhecido e mais posteriormente como uma forma de controle moral, né, das igrejas, né? Eu não falo que é só da igreja cristã, mas muitos ramos possuem ainda essa coisa meio que essa coisa final, né? Como se a pessoa tivesse ruim, né? Como se tivesse, assim, tipo, jogado a própria sorte. Uma coisa que também não faz muito sentido, né? E é isso, né? Qualquer coisa eu volto nesse tema, né? É um tema que eu gosto muito de tratar, mesmo porque a forma como as religiões pensam é uma coisa que me interessa sempre, porque eu acho bem... você começa a ver certos padrões e consegue até encontrar uma certa verdade pessoal quando você olha para todas com a mesma visão, né? E é isso. Eu não sei se esse foi curtinho, porque eu costumo falar pra caramba com relação a assuntos que eu gosto, né? Mas é isso. Me sigam nas redes sociais, né? No Twitter, no Spotify e em breve, né? Ou até mesmo no próprio Google e no iTunes, né? E até mesmo aqui no Anchor, ok? Até um próximo episódio e um forte abraço.